Você tem o hábito de escrever? Estamos chegando ao fim do ano. Muitas pessoas escrevem as suas metas, têm caderno de gratidão. Você sabia que a escrita pode organizar o seu pensamento, dar nome às suas emoções e fazer um link entre a sua mente e aquilo que você sente e aprende? Muitas vezes, escrevendo, o conhecimento e o aprendizado cola na sua tela mental. Hoje, com as telas, a gente quase nunca para escrever. A gente consome muita coisa, mas a gente não consegue transferir para o papel. O nosso episódio de hoje é com Classi Strider, que vai nos falar não só sobre uma escrita, mas também sobre os portais da alma, sobre a psicologia, sobre o autoconhecimento e vai contar um pouquinho da sua trajetória para poder trazer para a gente essa contribuição que é o autoconhecimento. Muito bem-vinda, Classi. Um prazer te receber aqui no programa Só Agora. Mariana, você não sabe a alegria que é para mim estar aqui. Olha, é uma honra, sinto-me honrada de estar aqui para falar de assuntos tão importantes quanto a produção criativa Sim. e o autoconhecimento. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores, Classi, quem é você? Como foi a sua jornada? Se apresente, por favor. Eu sou Classi, nascida lá no interior do Paraná. Aos 19 anos, eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fazer meu curso de pedagogia. Porque na minha cidade nós não tínhamos esse acesso, uma cidade pequena. Enquanto eu fiz pedagogia, eu fui bancária. Uau! Isso! Não sabia dessa. Depois que eu me formei, aí eu fiz concurso, passei e comecei a atuar na Secretaria de Educação de MS. Mas aconteceu uma coisa maravilhosa, eu conheci meu esposo na época, ele conseguiu uma transferência para Brasília, uma proposta maravilhosa, ele veio, eu vim também, fiz concurso na Secretaria de Educação aqui e passei também e comecei a atuar 20 horas. Ótimo. Aí os filhos, os meus 3 filhos, né, nasceram. E aí eu optei em trabalhar 20 horas para acompanhá-los no restante do dia. Sim, né? sim. Só que quando eles estavam mais ou menos já com uma idade um pouco mais avançada, saíram da primeira infância, aí resolvi fazer o sonho da minha vida, que é cursar psicologia. Sim. Cursei psicologia, me formei, abri meu consultório, trabalhando 20 horas como professora e 20 horas atendendo. Perfeito. E aí comecei a fazer diferentes cursos. Fiz terapia sexual, me aprofundei em vários assuntos, né? Até encontrar a psicologia analítica junguiana. Eu sempre olhei para os meus clientes, as necessidades, né, que ali estavam pairando. E aí me chamou a atenção um curso de psicossomática, que Perfeito. foi a entrada no mundo junguiano. Sim. Aí é um instituto de São Paulo, IGEP, que vem ministrar essas aulas, eles atuam até hoje. E eu comecei a fazer, fiz uma pós-graduação, em seguida fiz outra, e aí eu entrei numa formação específica de analista. Essa formação, ela correspondeu a uns 4, 5 anos. Uau, aí foi quase uma universidade. Exatamente. Uma universidade, Aí foi uma imersão em diferentes cursos. Aí tive que atender também, e foi um prazer imenso trabalhar para a clínica, né, atendendo Sim. clientes. Outras coisas mais, né? Fiz análise e comecei a escrever. Né? E aí essa escrita foi tomando sentido. Sim. Né? E hoje, né, eu vou mostrar para vocês aqui, acho que é aqui que a gente mudou o cenário. Esse é o livro da Classi, que está disponível na Amazon, não está? Onde que está disponível? Olha, basta colocar Portais da Alma, tem vários Sim. sites, né, que estão vendendo o livro, inclusive a editora Apris. A editora, aham. E, Classi, como foi para você colocar, né, o título tá lindo, o livro tá lindo, ele te representa muito, né, essa conexão com a natureza, você fala da psicologia analítica, você faz conexões criativas através
desse livro, integrando também com a nossa natureza psíquica, que é o importante para você poder dar o estar, né? Me conta um pouquinho desse recheio que tem nesse livro, assim, para só um tira-gosto para o nosso telespectador. Então, eu acho que vale a pena eu falar desse processo de imersão que eu fiz, me formando analista. Então, comecei a escrever. Um dos critérios, né, que fez parte da formação era escrever ensaios, artigos semestrais, até 2 por semestre, para o Instituto. E, de repente, isso começou a brotar dentro de mim de uma forma muito grande, né? E a época, né, era da pandemia. Então, diante de todas essas dificuldades, né, que nós enfrentamos, nós tivemos casos, por exemplo, eu tive cliente que durante uma semana perdeu, né, 2 pessoas da família, essas dores e misturando tudo isso, a formação com a realidade que eu estava trabalhando, deu um insight, assim, veio uma coisa assim, por que não escrever para o público, por que não transformar esses meus escritos, né, que outras pessoas tivessem acesso. Possam ser contempladas, né? É como se eu tivesse algo dentro de mim que falasse assim, olha, leve isso tudo para todas as pessoas, um chamado maior. Um transbordamento, né? Não continha mais dentro de ti. Exatamente. E conta assim, porque a psicologia ela tem vários segmentos e às vezes o telespectador não, né, tem a comportamental, tem a junguiana, tem a transpessoal. O que te encantou na junguiana? Olha, enquanto aluna de psicologia, eu lembro que um dia eu fui visitar a editora Vozes, né, para comprar livros, e aquele livro vermelho de Jung já me chamou, né? Mas assim que eu tive assim, a possibilidade de fazer uma pós em psicossomática, aí eu percebi a imensidão que é Jung. Então, eu respeito todas as abordagens, tenho minha admiração, mas... Imensidão e profundidade, né? Exatamente, mas Jung me encantou com o aspecto, principalmente, do inconsciente. Então, explica para o telespectador o que seria o inconsciente. Existe uma diferença, né? Eu vou tentar explicar, inclusive, com um exemplo prático. Vamos imaginar um oceano e vamos imaginar uma ilha. O oceano seria o inconsciente e a ilha, a consciência. Então, o que é consciente, nós temos fácil acesso, vamos dizer assim. É visível. É visível. Agora, o inconsciente, ele não aparece de uma forma tão nítida, tão clara. E é quem manda em tudo. E é o que é imenso e que manda em tudo. Então, dentro da psicologia analítica junguiana, temos formas de trabalhar isso. Porque muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso desafio, o nosso problema, né? Se eu não sei porque está no meu inconsciente, às vezes eu não consigo emergir daquilo. E a psicologia junguiana, ela traz essa possibilidade de ter clareza, não é verdade? Aquilo que está obscuro. Exatamente. Então, sempre, o olhar é esse, trazer o inconsciente para a luz da consciência. Sim. Ou seja, uma vez que o inconsciente é vasto, né, e muitas vezes não entendemos situações da nossa vida, por quê e para que isso está acontecendo, e olhando para esse inconsciente, nós conseguimos fazer essa integração de consciência com inconsciente. E a pergunta pode ser, mas como trabalhar isso? Como acessar, né? Não é tão fácil. Né? E a teoria junguiana é vasta, né? Mas assim, uma das formas, por exemplo, nós trabalhamos com associação de palavras, nós trabalhamos com imaginação ativa e trabalhamos também com a ampliação de sonhos, que é diferente de interpretar um sonho. Muitos não sabem a riqueza que é o sonho. Nós temos, em média, 6 sonhos por noite. E muitas vezes acordamos e não lembramos de nenhum. Tem alguma dica para lembrar dos sonhos? Uma dica preciosa. Ao acordar, já registre ou grave. Porque se você levantar, né, fazer qualquer outra coisa, já se perde, já cai no esquecimento.
E o sonho traz um conteúdo maravilhoso. Riquíssimo. Eu falo que é o jornal do nosso inconsciente, né? Exatamente. Então, inclusive o sonho tem várias funções, né? Uma delas, inclusive, é pedagógica, é mostrar caminhos, né? Outras vezes é compensatório, pode ser até premonitório, algumas vezes acontece, né? Mas ele nos traz dados, né, que trabalhados no setting analítico se torna uma riqueza. É muito diferente de você, por exemplo, Mariana, falar, sonhei com minha filha, o que você acha? Não, isso é achismo, isso é interpretação. Ou ir lá do Google e perguntar, né? Sonhar com filha significa... Então, mas no setting analítico, na psicoterapia, na análise, nós já temos esse elo com o cliente, né? Então, nós já ajudamos o cliente a perceber o que esse sonho está trazendo. Perfeito. É uma riqueza. Eu tenho uma dica também do sonho, de você lembrar do teu sonho, que é ao dormir, você falar, eu vou sonhar e eu vou lembrar do meu sonho. Eu vou sonhar e vou lembrar do meu sonho. Porque às vezes em consulta muitas pessoas falam, mas eu não sonho. Não, você sonha. Só que às vezes você está tão desconectado do seu inconsciente que você acaba não lembrando. Ou você vai dormir com tanto problema, com tanto estresse, que você acaba não aproveitando esse recurso maravilhoso da nossa mente que nos traz, né, através da onda teta, que é a onda quando você está dormindo, essa clareza. É isso mesmo. Quantas angústias que nós temos, né? Então, como é valioso ao dormir pensar assim, eu entrego hoje meu dia ao inconsciente, que ele me mostre o caminho, né? E que bom, né, podermos ampliar esses sonhos. Eu acho que você tem um diferencial muito grande como profissional ao unir a pedagogia com a psicologia, porque a psicologia não é também uma reeducação, né? Você está ali sendo uma contribuição na evolução do seu próximo. E com a pedagogia, você acaba tendo todas as diretrizes e as capacidades mesmo de chegar mais profundo, que o seu consulente realmente consiga apreender, de tomar para si aquilo que você está se propondo ou se colocando. Classi, quando você acabou o livro, né? A sensação de entrega eu sei que é maravilhosa, mas me conta, já está pensando numa segunda edição? Sim, já estou pensando no tema, inclusive, mas por enquanto não quero falar sobre. Mas eu acho interessante nós falarmos sobre esse processo criativo. Por favor. Né? Porque o que acontece com o ser humano? Muitas vezes, ele tem dons, o ser humano, ele sabe de muita coisa, e aí não coloca isso para fora, né? Por exemplo, muitas pessoas sabem escrever coisas maravilhosas, mas pensam assim, não, mas o outro sabe mais. O que eu penso não tem importância. Aonde que está escrito que o que o outro pensa é melhor do que aquilo que eu penso? Sim. Então, muitas vezes a pessoa não se lança para esse processo criativo. Não se permite. Por quê? No momento que colocamos o que pensamos num livro, por exemplo, nós estamos sujeitos a críticas, julgamentos e tudo mais, né? Mas se nós nos ativermos a isso, nós não vamos fazer acontecer, né? Verdade. Então, se eu pensar em padrão moral, em padrão intelectual, eu não me lanço. Ou em agradar a todos, então, né? Para eu me lançar, então eu posso falar da minha experiência, eu preciso ter liberdade. Mas a primeira coisa é necessidade. Tinha algo falando comigo, porque a vida inteira eu sonhava em escrever um livro. Legal. E eu sempre escrevi muito, e até os professores falavam, escreva. Mas eu sempre adiava e colocava lá para frente, né? Porque tinha muitas coisas para fazer no dia a dia, enfim. Mas o que aconteceu? Eu senti necessidade. Aí eu estava dentro de um ambiente seguro. Meu orientador, meu analista, né, me dando forças, me incentivando para isso, né? É natural que também tem limites, né? No momento que você pega esse conteúdo e você edita, você precisa se ajustar a algumas regras, algumas coisas, né?
mas isso faz parte da vida. Sim, né? sim. Então tem limites, sim, mas tem adequações que são possíveis. E olha, esse processo de eu escrever, procurar uma editora, adequar, olha, foi maravilhoso. Né? Então eu soltei aquelas amarras que muitas vezes nós temos de o que eu vou escrever talvez não seja tão bom. Quem diz que não é bom, né? Gente, o livro tá um capricho, né? Ele é um livro que tem ilustrações ainda a cores, né? E muito falando da natureza, da potencialidade criativa, da integração dos opostos, que eu acho que esse daí é um pulo do gato para nossa serenidade, para nossa completude. Mas não é um livro apenas para psicólogos, né? É um livro para o público geral. Sim, foi o meu desejo quando veio aquele chamado de passar isso adiante. Por quê? Quem conhece a teoria de Jung sabe que não é uma teoria fácil de compreensão. Para ter uma ideia, a obra completa dele tem 34 volumes. Sim, fora o livro vermelho, né? E outras coisas mais, livros negros e outras coisas mais. Então não é fácil, né? O acesso não é todo mundo que tem. Então eu veio uma coisa assim, eu posso fazer isso, mas o que eu faço é um sobrevoo sobre a teoria. Né? Eu apresento e tento trazer isso dentro dos ensaios que eu apresento. Perfeito. Né? Para todo Como mundo... se estivesse decodificando também, né? Isso. Falo um pouquinho da história de Jung. Aqui eu também falo das fases do desenvolvimento do ser humano, já com uma visão junguiana. Né? Falo de psicoterapia, que é muito importante, né? A análise, psicoterapia, essa entrega para o autoconhecimento. Né? Eu acho que é o melhor investimento hoje, classe E, a gente investir no nosso autoconhecimento. Exatamente. Né? E que momento maravilhoso esse, né? Eu refleti antes de vir aqui, eu pensei assim, final de ano, no inconsciente coletivo já paira essa questão, né, de olhar para dentro. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer. A retrospectiva. Para onde estou conduzindo minha vida, né? Olha que momento precioso para olhar para dentro. Sim. E aí acontece uma coisa fantástica, né? O autoconhecimento, o que acontece? Quando eu me olho, eu vejo aspectos sombrios e eu vejo aspectos luminosos. Quando eu exalto os luminosos e trabalho esses aspectos que me atrapalham no dia a dia, automaticamente a autoestima comparece. Exatamente. E quando a autoestima comparece, junto com isso, vem uma autonomia. Isso. Ou seja, eu consigo tomar decisões mais assertivas. Então, esse processo de se entregar para se conhecer mais é maravilhoso. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, que ele fala aquilo que você... Não vou falar ela do jeito que é, mas vou pegar a essência da frase. Aquilo que você não olha, aquilo que está oculto, vira o seu destino. Ou seja, ele nos ensina a também abraçar a nossa sombra. Né? E quando você abraça a sombra, é onde você está apto para a sua totalidade, que é o que você escreveu num capítulo aqui sobre a polaridade, né, de sombra e de luz. Nós somos os dois. Então, muitas vezes as pessoas não buscam até mesmo a psicoterapia por receio de estar mostrando o seu lado sombrio ou o seu lado podre, vamos dizer assim. Muito medo do julgamento, igual você falou da escrita. Mas quando você ultrapassa esse desafio, que é se enxergar, né, naquilo que você é positivo e também naquilo que você é negativo, é onde você está pronto mesmo para a sua automaestria. O que não mais é a psicoterapia ou a forma de você olhar para você, de acreditar que eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Cada dia eu posso ser um pouco melhor, né? E os meus erros do passado não me definem, porque todo erro é um aprendizado. E eu acho que nesse processo dos portais da alma, da gente conseguir abrir esses portais para ver nossa alma, a gente tem que ter muita pureza e muita humildade para ver também os nossos aspectos negativos, não é isso? Exatamente. E esses aspectos sombrios, eles vão se tornando cada vez mais patológicos. Eu trago quando não vistos, exato. Eu trago no final do livro aspectos patológicos e saudáveis, já pensando um pouquinho mais na psicossomática. Como as emoções
vão para o nosso corpo e se transformam em sintomas. Mas são... não, assim, eu vou ser bem agora radical. Para mim, 100% dos sintomas do corpo, primeiro eles vieram de um campo emocional, do campo mental, para depois instalarem num corpo físico, né? E é interessante como esse processo ocorre. Ele é gradual, só que muitas vezes nós não prestamos atenção. Né? O que acontece? De repente eu tenho uma dor de cabeça. Perfeito. Nada que uma Neosaldina ou outro remédio não resolva. Não, mas passou, sigo em frente, sigo minha vida, minha rotina. Logo mais vem um estado gripal que me deixa, vamos dizer assim, de cama uns dias, né? Me faz parar. Só que aí eu, de novo... A minha mente não para. Não, aí eu não vejo a hora de voltar ao trabalho, as minhas atividades e sigo. É o segundo estágio. Sim. O terceiro estágio geralmente já comparece de uma forma que já não temos mais tanto controle da situação. E eu comparo ao semáforo, né? Sinal verde, sinal amarelo, que é o segundo estágio, e sinal vermelho, já o terceiro estágio, que comparecem essas, né, diferentes doenças, como câncer, como problemas cardiovasculares e etc. Que hoje estão campeões, né? A Organização Mundial da Saúde está mostrando aí pra gente que doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, está aumentando bastante. Para trabalhar a psicossomática, eu falo que o corpo físico, ele realmente fala, o corpo fala. E essa é um diferencial também da psicologia, porque você não é somente emoção. Exatamente. Né? Você é um holos, você tem que integrar o corpo, a mente e a emoção. Isso. E nós, dentro da psicologia junguiana, nós trabalhamos, além dos sonhos que eu coloquei um pouco, né, ampliação de sonhos, que é algo maravilhoso, os sintomas que comparecem. Sim. Né? Nós ajudamos o ser humano a perceber, né? Porque é muito mais fácil comprar um remédio, ir ao médico, tomar um remédio e, ok, vida que segue. Mas o que fez isso acontecer? Toda essa história de vida, né? Nós chamamos de complexos, esses aglomerados de emoções ao longo da vida. Né? Se não olharmos para isso, não vai. A cura efetiva não acontece. Exatamente. E muitas vezes a pessoa fala assim, mas é genético, minha mãe, meu pai, não sei o quê. Hoje nós temos a epigenética que mostra que você pode mudar os seus genes, o seu DNA, através da mudança de crença. Que na psicoterapia o trabalho também é uma mudança de mindset, uma mudança de crença, né? Muito, né? Porque a partir do momento, como eu falei antes, quando eu promovo o autoconhecimento, eu me transformo. Existem casos e casos de clientes que falam, nossa, eu não consigo mais me ver como antes, né? Porque, naturalmente, quando eu paro, quando eu me olho, né? E quando estou disposta a me transformar, isso ocorre. Que nós chamamos de ressignificar a nossa vida, né? Dar um outro sentido, né? É justamente esse movimento, integrar o inconsciente com a consciência, né? Porque esses aspectos sombrios, na maioria das vezes, nós falamos, está no inconsciente pessoal, né? Sombras e complexos. Está mais próximo ali da consciência, mas muitas vezes não acessamos. Né? E temos também o inconsciente coletivo. Né? E tudo acontece no coletivo, transmitido, né, muitas vezes de geração em geração, aspectos primordiais que não reconhecemos, mas que estão no coletivo e de algum modo estão inseridos em nós. Né? Então é muito interessante. A partir do momento que nós nos abrimos para esse autoconhecimento, né, acontece o que nós chamamos também, pode acontecer, né, o processo de individuação, o encontro com si mesmo assim, é o que nós temos, né, de mais sagrado em nós. É a nossa essência. Quando nós encontramos a nossa essência... Tudo faz sentido. Tudo muda, né? Aquela pressa que eu tive já se transformou. A forma de lidar com outras pessoas se transforma. Aquela carência absurda é acalmada. Exatamente. Esse processo de individuação é o que você tem que procurar. Exatamente. E eu achei lindo, olha, só agora...
Achei muito simbólico o nome do programa. Por quê? Se nós nos prendermos no passado, aspectos, né, depressivos comparecem. Se nós estivermos com o pé lá na frente, no futuro, aspectos ansiosos vão tomando conta. Precisamos estar aqui, na presença. Agora. Agora é o momento da transformação, da ressignificação de padrões que nos incomodam tanto. Sim, e é possível, né, Classi? Porque às vezes a pessoa pensa que mas eu sou complicado demais, ou não consigo, ou não acredita mesmo que um processo terapêutico possa fazer a transformação. E eu vou te dizer que aonde há clareza não há tristeza. Quando você para poder olhar, muitas vezes a gente está procurando saídas. A gente está procurando saídas para o nosso financeiro, a gente está procurando saídas para os nossos relacionamentos. E a saída é para dentro. A saída é esse olhar para o teu centro, olhar para ver por que está gerando isso. Não é nem o porquê, o que isso tem de contribuição na minha vida. O que esse desafio está contribuindo com a minha maestria. E num processo terapêutico você consegue analisar aquilo que você precisa para transformar. Mas você sabe o que você quer transformar? Porque muitas vezes a gente não tem nem, não se acha merecedor de ter uma vida mais plena. Então eu não vou investir em terapia, porque talvez eu não mereça, né, disponibilizar meu tempo com isso. Mas quando você faz, eu falo que aí você vai a jato. A sua transformação, ela é praticamente imediata. Eu acho muito interessante a psicologia junguiana, como você sabe, que a gente já tem uma troca de alguns anos, justamente porque ela emerge as nossas sombras, mas também a nossa sabedoria inata. Sim. Mas também a tua capacidade de se resolver, né? Sim, as nossas luzes, né? E Jung nos traz algo muito interessante, né? É que a questão assim, ele valorizou muito, né, a natureza, e ele fazia isso na prática. Né? Ele ia buscar junto à natureza. Que é uma grande professora, né? Isso, mas não só na natureza física. A partir dessa natureza física, ele, né, entrava nessa natureza humana. Ele estabeleceu muito vínculo com elementos da natureza física com o nosso psiquismo. E ele trouxe uma outra coisa muito valiosa, que é esse processo de enantiodromia. O que é isso? Fala de novo essa palavra. Processo de enantiodromia. Vixe Maria, tá xingando. Não, é muito simples falar disso, né? Mas fazer nem sempre é fácil. Mas é possível e na psicoterapia acontece. Nós não fixamos muitas vezes em alguma coisa e colocamos muita energia nisso? Sim, sim. Às vezes até de forma obsessiva. Exatamente. Então, toda vez que eu me fixo de forma unilateral em algo, eu deixo de distribuir energia psíquica em outras coisas. Que interessante. O que eu preciso fazer? E o processo de psicoterapia promove isso. Ajuda a olhar para todos os lados e perceber todas as coisas e integrar isso para harmonizar a nossa vida, para a nossa vida ter mais leveza. Muito bom. Eu vou pedir para o Paulo colocar o seu telefone aqui, colocar o seu Instagram, porque esse é o ano da mudança e não tem mais, gente. Né? Então, se você também atende online? Sim, online e presencial. Então, temos presencial no Conjunto Nacional, online em qualquer lugar que você esteja. Eu recomendo essa leitura, porque é uma leitura que realmente vai fazer também você conhecer um pouco mais da mentalidade, não só junguiana, né, mas da história da Classi. E te convido para seguir o Instagram dela. Nós iremos sortear esse livro. Para o sorteio, vou colocar aqui embaixo quais são as diretrizes do sorteio. Esse livro ela dedicou a você, deixa eu botar aqui nessa câmera. Então, vou pedir para você curtir esse vídeo, né? Seguir a Classi, seguir a TV comunitária, seguir o Eu Sou Mariana Neves, que no dia, vamos ver que dia que a gente vai fazer esse sorteio. Hoje é dia 20? 20. Hoje é dia 20? 20. Então quem sabe um bom presente de Natal, né? Quem sabe? Dia 24 a gente vai fazer o sorteio e compartilhe
essa é uma leitura edificante. E um bom presente para você também dar de presente para as pessoas, né, Classi? Exatamente. Muito grata, minha amada, pela sua companhia. O papo, quando é bom, voa. Passou rapidamente, né? Mas eu te agradeço imensamente. Também agradeço a emissora, também agradeço a todos e todas que nos assistem, né? Que estão presentes também nesse momento. E tamo Olha, junto. meu coração transborda de alegria O meu de também, poder uma honra estar te aqui receber com agora. você. Beijo e até já. Tchau.